Sabe aqui que a versão da Bíblia que eu uso é a versão King James, amém? Amém? Então, Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, no versículo 8, amém? Eu quero fazer um ensinamento com você hoje, amém? Hebreus 13, 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem aqui já ouviu esse versículo? Quem já ouviu? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas na Tua presença, Pai. Declaramos que Jesus é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo eternamente. Jesus diz na palavra dele que Ele tem compromisso. Ele tem compromisso com a sua palavra. Então aqui está dizendo que Ele teve compromisso com a sua palavra no passado, Ele tem compromisso com a sua palavra hoje, e Ele vai ter compromisso com a palavra dele eternamente. Então aqui eu entendo que se Jesus disse, está escrito na palavra, Ele tem compromisso para fazer com que está na palavra se cumpra, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então nós temos compromisso em entender que Jesus, Ele é o mesmo do passado. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer hoje. E se Ele fez no passado, está dizendo que Ele vai fazer amanhã, porque Ele tem compromisso com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Assim, Senhor, eu peço, Pai, que nós abrimos nosso coração essa noite e nós tomamos a decisão de dizer: Espírito Santo, que essa palavra ministrada essa noite venha para o meu coração, que essa palavra, Pai amado, ela gere uma semente dentro de mim, e de acordo com a palavra eu venha gerar os frutos em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar? Amém? Eu comecei o culto dizendo uma coisa, queridos: você mudou nesse tempo que você ouviu falar de Jesus. Você mudou de hábitos, porque você começou a conviver com outras pessoas. Você mudou os hábitos. Você mudou de ambiente. Mudou de hábitos e mudou de ambiente. Antes você tinha um outro ambiente que você ia, agora você mudou de ambiente. Ou você mudou de natureza. Isso faz toda a diferença. Porque mudar de hábitos significa o seguinte, presta atenção em mim. Alguém aqui conhece o Neymar? Lembra que eu pedi no início do culto? Quem já viu o Neymar jogando na seleção? Você conhece o Neymar? Da TV. Mas você tem relacionamento com o Neymar? Existem pessoas que conhecem Jesus por uma foto, que conhecem Jesus pelo nome, ouviu falar, mas não teve relacionamento com Jesus. Nunca teve um encontro verdadeiramente com Jesus. Amém? Queridos, eu quero trazer 3 situações para você hoje, para você pensar. Eu amo a palavra de Deus. Isso não é um culto de assim, de... Por quê? Queridos, uma das coisas que eu tenho trabalhado nos últimos anos é tirar o entretenimento da igreja. Porque muitas igrejas a gente vai, só tem um entretenimento que lida na esfera da alma. Mas querido, a alma sua não interessa. A única coisa que interessa é ser curado. O que interessa é você vivificar o seu espírito, ser salvo e eterno com Deus. Amém, queridos? Amém. Esse é o propósito da vida humana. É você ter a certeza da salvação. Aleluia. Eu quero ensinar algo para você essa noite. Quem aqui já ouviu esses versículos de Hebreus capítulo 13, versículo 8? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quem já ouviu? Amém. Agora olha para mim. Olha para mim, querido. Do que Jesus está falando? Qual é o assunto que ele está dizendo? Que ele é hoje o mesmo, ontem e eternamente. Sabe o que ele está dizendo? Pega no versículo 7. Pega no versículo 7 da Bíblia. Vamos ver. Quando Jesus diz ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, qual é o assunto? Do que ele está falando? Versículo 7. Lembrai dos vossos líderes. Uau! Lembrai dos vossos líderes que vos ensinam a palavra de Deus. Os líderes que ensinam a palavra de Deus, obedecendo-lhes atentamente, ou observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai a fé. Sabe por que aqui está dizendo imitar a fé? Quem aqui cometeu 10 pecados essa semana? Eu sim.
Você admite que você cometeu pecados essa semana, ou você não consegue saber a definição do que é certo e errado para Deus, o que é pecado ou não? Eu cometi, só que eu não tenho mais a prática do pecado. Uma coisa é uma pessoa pecar, outra coisa é uma pessoa ter a prática do pecado. Amém, queridos? Então aqui está dizendo e está falando sobre obedecer os líderes, ficar atentamente observando a palavra que eles estão pregando e imitar a fé deles. Amém? Versículo 8: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Vós não vos deixe influenciar. Olha o que está dizendo. Depois que Jesus diz, olha, queridos, o que eu era lá no passado, o dia que eu fiz a terra com a minha voz, que eu era o verbo, e eu disse, haja luz e houve luz, haja terra. Aquele mesmo Jesus do passado, ele é o mesmo Jesus da cruz, ele é o mesmo Jesus que te salvou, ele é o mesmo e ele vai ser eternamente. Aí ele diz assim, ó, não vos deixe influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça. O mais importante é você fortalecer o teu coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aquele que neles confia. Nós possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram neste tabernáculo. Aqui Paulo está falando para um povo que era o povo hebreu, que era o povo que guardava a lei de Moisés, e ele está dizendo, lá o sacerdote no templo, ele tinha direito de comer das coisas do altar, e nós que pregamos, não temos esse direito. Versículo 11, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo, para quê? Para quê, queridos? Para santificar o povo, por intermédio do seu sangue. Jesus igualmente sofreu fora da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que Jesus, ele, com letra maiúscula, suportou. Pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Uau, queridos, que coisa tremenda! Do que mesmo que Jesus está falando aqui? Que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Versículo 16: de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desse sacrifício que Deus muito se alegra. Sabe o que ele está falando aqui, queridos? Vamos ler de novo. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação. Cooperar no Evangelho, cooperar na igreja, estar disposto a servir, não faltar culto, estar ali no lado do pastor, entendendo a visão, andando junto, praticando, querido. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece, querido? A palavra de Deus fala ao meu coração que Deus está brotando uma semente nova nesse ministério. Sabe qual é a semente? A semente de Jesus e João Batista. Deus está gerando essa semente, querido, sabe, um povo desta maneira. Sabe por quê? Porque quando Maria está grávida e a mulher de João Batista, me fugiu agora da minha Isabel, oh, pastora Luiz, e Isabel, elas estão grávidas. O que acontece? Maria decide visitar Isabel, mas quando ela se vê as duas grávidas, existe na barriga das duas dois propósitos, um para anunciar o outro. Quando eles se vê, sabe o que acontece? Eles não ficam quietos, eles se movimentam, eles começam a gerar dentro delas algo que começa a tremer, a gerar dentro delas. Daí elas dizem: o que é isso? Essa criança começou a pular de uma maneira diferente, o que está acontecendo? É porque Jesus tinha chegado, o propósito tinha chegado na frente de João Batista. Queridos, escuta, para que João Batista nasceu? João Batista nasceu com um propósito: batizar Jesus e anunciar que Jesus viria. Foi esse o propósito de João Batista.
Quando anunciaram para Jesus assim, onde é que está João Batista? João Batista foi preso, perdeu a cabeça. Jesus não chorou, Jesus não fez. Sabe o que ele fez? Saiu, se retirou, foi pregar a palavra. Sabe o que aconteceu? Um monte de gente foi ter com ele, ele curou todo mundo. Porque ele sabia, ele não chorou, ele sabia para onde João Batista ia. E ele disse, o propósito dele foi concluído. E o teu propósito é em Deus. E o teu propósito é em Deus. Queridos, eu estou falando de assuntos aqui. Esse assunto para que você conheça a palavra. Sabe por quê? Porque nós temos nas igrejas hoje uma geração de gente que não gosta de Bíblia. Eu estava conversando em 2 reuniões essa semana com 2 pastores e ele disse, conversando com um cara que veio junto com o pastor aqui, o cara tem 40 a 45 anos de igreja. Ele sabe disso. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Aí eu digo, onde é que está escrito, querido? Não sei. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele disse. Então, onde é que está escrito? Não sei. Analfabeto, biblicamente. Analfabeto. Aí ele pegou um cara. Quem aqui sabe que existe uma coisa que se chama sanguíneo? Existe uma coisa fleumática, o que mais? Colérico melancólico. Eu sou sanguíneo. E o que eu te disse, pastor Evelyn? Eu sou sanguíneo hemorrágico. Quem aqui é sanguíneo? Tu sabe o que é ser sanguíneo? A Patrícia sabe direitinho o que é. Eu e ela somos sanguíneo e hemorrágico os dois. Sabe o que é sanguíneo hemorrágico? Sanguíneo hemorrágico é o seguinte: tu sai de casa, aleluia, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu coloco essa viagem de carro na tua presença, Senhor, que o Senhor vá à frente, abrindo caminho, envia os teus anjos, Pai. Chega na frente, alguém te corta a frente, sai daqui, Senhor. Sanguíneo hemorrágico. Sabe o que acontece? O sanguíneo botou para fora o que estava dentro dele. Sou italiano. Só que sabe o que acontece comigo, queridos? Um dia disseram para mim assim: pastor, tu tem que ser que nem José. Eu disse: eu não posso. Eu sou Davi, homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Eu sou que nem Davi. Eu amo o negócio que nem Davi. Sabe por quê? Davi, da mesma proporção que ele era sanguíneo, que ele errava, da mesma proporção ele se atirava no chão e dizia: Senhor, me perdoa, Pai. Tem gente que erra, está em cima do orgulho, não assume e vai em frente. Eu erro, mas quando eu errei, eu caio no chão. E quando eu levanto bem melhor do que quando eu caí. Aleluia. Amém, queridos? Presta atenção no que a palavra quer dizer. Você precisa entrar na Bíblia e entender os assuntos. Porque muitas vezes você usa um assunto fora de contexto e não vai mudar a história. Olha bem, versículo 17: sedes obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que eles exercem. Pois os líderes espirituais, verdadeiramente pastores, homens de Deus, filhos de Deus, que te ensinam verdade de Jesus, que não estão interessados no leite do rebanho, nem na graxa do rebanho, nem na lã do rebanho, mas estão interessados que aquela pessoa cresça, que ela se torne filho de Deus, seja salva, aleluia. Este líder espiritual seja submisso à autoridade que ele exerce, pois zelam por vós, como quem deve prestar conta de seus atos, para ministrar com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós. Aleluia, queridos. Aleluia. Qual é o caráter do pastor e da pastora e das meninas? O que nós estamos buscando? Qual é o nosso estilo de vida? Imitar a fé. Praticam. Vamos andar junto, vamos fazer algo. Olha, queridos, dia 26 agora vai ter na igreja um jantar de casais. É de casais, as crianças vão ter que ficar com a avó, amém? Ou com a tia, aleluia. As crianças, vai ser um momento aqui, por quê? No início do mês de julho, na segunda-feira, eu estou convidando os casais, todos para estar aqui. Nas primeiras semanas do mês de julho, do mês que vem, nós vamos começar na igreja, durante algumas semanas, um momento de ensinamento para casais. Eu estou assim, eu estou que nem uma água fervendo por esses momentos, amém, queridos? E nós vamos durante semanas. Você vai tirar esse tempo para estar no Senhor, você vai tirar esse tempo para a tua esposa,
você vai tirar esse tempo com o teu marido, você vai tirar esse tempo para estar com Deus, para conhecer e saber o que Ele tem para o seu casamento. Amém, queridos? Glória a Deus, vai ser tremendo. Aleluia. Então, quando você lê esse assunto, é disso que fala. Quem aqui já ouviu? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem já ouviu? Amém. Aonde que está escrito? Filipenses 4:13. Glória a Deus, olha a minha pastora aí, ó. Eu que ensinei ela. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4:13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Mas do que Paulo está falando? Pega no versículo 10, Filipenses 4:10. Vamos ver do que Paulo está falando? Amém, queridos? Do que ele está falando aqui? Versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Em quem era a alegria de Paulo? No Senhor. Paulo era alegre no Senhor. Como é que Paulo vivia? Ele foi o maior pastor da história. Não teve outro que nem ele, nem vai ter outro pastor que nem Paulo. Não teve. Aleluia. Alegro-me grandemente no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual na verdade estavas atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Paulo falando, versículo 12. Sei bem o que é passar necessidade, sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Sabe do que Paulo está falando, querido? Qual é o assunto? Tudo ele pode naquele que fortalece ele. Versículo 14. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, ninguém ou nenhuma igreja compartilhou comigo que era referente a dar e receber, exceto vós. Pois enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaram ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas. Agora eu quero fazer uma pergunta para essa igreja. Qual é verdadeiramente no púlpito dessa igreja, qual é que é a palavra desse púlpito? Eu prego aqui por causa de dinheiro, eu prego aqui para tirar a oferta de vocês. O que é ensinado nesse púlpito? O que você tem recebido? A palavra de Deus. A palavra de Deus. O que você tem recebido, querido? É você que tem que me dizer. Eu estou fazendo uma pergunta, por favor, eu estou precisando de uma resposta. O que você tem recebido desse púlpito? Que tipo de palavra? É uma palavra que prega dinheiro, que fala só de dinheiro, ou é uma palavra da graça que te explica quem é Jesus, o que tu tem, tua nova natureza? O que você tem recebido? Palavra da graça. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Diz assim, versículo 17: não que ele esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser acreditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido até em excesso, tenho recursos em abundância, desde quando Epafrodito enviou os donativos como oferta de aroma suave, como sacrifício. Versículo 19: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com a generosa riqueza em Cristo Jesus. Do que é que Paulo, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece, do que ele está falando, queridos? Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que não importava o que ele vivia aqui na terra. Ele, aqui na terra, sendo um homem de Deus, ele muitas vezes tinha necessidade de alimento, muitas vezes ele tinha necessidade de comida, tinha necessidade de dinheiro. Mas o que ele estava dizendo? Que a vida dele não era mais deste mundo. Ele não tinha uma vida natural e ele se gloriava nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação onde ele estava passando produzia esperança, produzia um caráter aprovado. E ele estava, querido, essa semana eu tinha todos os
motivos para brigar, eu tinha todos os motivos para chegar na frente de Deus e dizer: Senhor, olha tudo que tá. Queridos, eu dei glória essa semana, eu dei glória, eu dei aleluia. Eu aprendi, queridos, que se há uma tribulação, se há uma perseguição, aleluia, é porque Deus vai pegar aquilo ali, vai transformar em bênção na vida da gente, queridos. Há crescimento na vida da gente. Tu tem que entender quem tu é e onde tu está em Deus. Mas tem que conhecer a palavra. Se eu não tivesse conhecimento da palavra, eu me abalaria. Sou pastor. Se vem cortar a luz, o escritório ligando: ô pastor, já deu tal dia, como é que tu não vai mandar? Querido, calma aí, até o final do mês vai acontecer. Calma, aconteceu uma coisa que não acontecia mais. E nesses 9 anos, algum dia eu deixei de pagar? Não, pastor, sempre foi certo. Então te acalma que até o fim do mês eu vou mandar. Você está entendendo, querido? Eu não deixei essa situação tirar uma coisa que Deus colocou dentro de mim. Sabe o que é? Paz. Que excede todo o entendimento humano, até o meu. Até o meu. Porque eu vou lhe dizer, querido, se fosse antigamente, eu estaria desesperado. Eu não dormiria de noite, eu não perdi um momento de sono. Porque eu sei, querido, o Deus que me sustentou aqui, até aqui nesses 9 anos em Novo Hamburgo, Ele vai fazer todas as coisas. Ele vai fazer. Amém, querido? Eu só peço uma coisa: não deposite nada na conta da igreja, por favor. Se você depositar, vai ficar preso também. Amém? Vai ficar retido lá até a mulher pagar. Amém? E ela vai fazer isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Cremos nisso. Amém? Glória a Deus, queridos. Agora tem uma outra passagem que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem já ouviu isso? Pode estar escrito. Romanos 8, 31. A Patrícia está vindo discipulado, viu, queridos? Eu estou ensinando, tá? Por favor, Romanos 8, 31. Abre lá, queridos. Por favor. Glória a Deus. Amém? A pastora quem ensinou. A pastora? É. Amém. É o versículo da vida dela esse, amém? Glória a Deus. Vamos falar aqui o que Paulo está dizendo? Romanos capítulo 8, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica? Uau! Queridos, nunca pegue um versículo isolado sem conhecer o texto. Quando você diz que Deus é por ti, quem será contra ti? Você tem que se apropriar do assunto. Aí você tem que começar a entender o porquê que eu estou dando esse testemunho para você. Olha o que diz o verso 34. Quem nos condenará? Foi Cristo que nos justificou, Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a meu favor. Queridos, se Jesus está à direita de Deus intercedendo por mim, se Deus é por mim, presta atenção no verso 37. Contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Então, queridos, se Deus é por mim, quem será contra mim? Aqui está dizendo a situação que vai chegar na tua vida para você tomar posse desse versículo. Mas você não pode dizer: Deus, quem será por mim? Isso é religião, queridos. Quem é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Aí dá uma dor de barriga. Ai, meu Deus, vou morrer de câncer porque estou com uma dor de barriga. Queridos, mas a Bíblia diz que a enfermidade pode chegar na vida do crente, mas ela não faz parte da tua vida. Ela só vai chegar para testemunho, sabe para quê? Para você ser curado. Porque isso Jesus já levou na cruz. Romanos 8:1 diz assim: agora, portanto, nenhuma acusação há para quem está em Cristo. Então, queridos, só existe uma coisa que vai chegar na vida do crente. Se isso não tiver na vida do cristão, o cristão tem que ficar com a pulga atrás da orelha.
perseguição. E sabe quem vai perseguir? Não é aqueles que não vêm na igreja, são os religiosos que estão dentro da igreja. Sabe quem que vai perseguir a gente, queridos? Sabe quem? Saulo perseguia a igreja. Saulo está vendo ali Estevão ser apedrejado. Ele está segurando o casaco de quem está dando pedrada. Ele consentiu na morte. Ele era religioso, ele era na igreja. Sabe quem era o pastor dele? Gamaliel, o cara mais famoso de Israel, era o pastor de Paulo. Ele estava na igreja, ele servia na igreja, mas pegava os cristãos para matar. De que lado nós estamos? Nós somos os que perseguem ou os perseguidos? Se você é o que persegue, conheça Jesus. Aí você só ouviu Jesus de ouvir falar, nunca teve relacionamento com ele. Agora Saulo tem um encontro com Jesus. Alguém vai lá, bota a mão sobre a cabeça dele e diz assim: oh, alabassura, alabacana. Esse cara, para mim, é tesouro, é pedra escolhida, ele é precioso. Uau! Sabe por quê, queridos? Quando Jesus vai falar com Saulo, ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas Jesus já tinha morrido, estava à direita de Deus intercedendo pela igreja. Quando um religioso, ele pega e ele persegue, você está perseguindo Jesus, comprou a briga com Jesus. Agora, se não tem perseguição, querido, dá problema. Você tem que tomar um posicionamento. Por isso eu pergunto, mais uma vez: você mudou de hábitos e mudou de ambiente, ou você mudou de natureza? Amém? Olha bem, eu quero trazer algo para você agora. Alguém aqui é pai? Existe uma coisa, queridos. Quando o Espírito Santo vem para a vida de alguém, alguém pega o que está escrito em Romanos capítulo 10, que diz assim: com a boca se confessa, Romanos capítulo 10, no versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Senhor é quem te comprou lá no Calvário com o seu próprio sangue, amém? Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. A pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, ela sabe que Jesus pagou a sua dívida. Isso é o Evangelho. O Evangelho significa: nós tínhamos uma dívida natural que veio de Adão. Jesus pagou a nossa dívida. Isso é Evangelho, queridos. E é recebendo de graça pela graça. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos? Isso é o Evangelho. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a palavra. Se confessa: tem uma doença, Senhor, eu estou curado. Porque aqui no versículo da palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, no versículo 11, diz assim, aleluia, a palavra de Deus diz assim, aleluia: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo igualmente dará vida a seus corpos mortais. Esta é a palavra. Então com a boca confessa a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando confessa a palavra de Deus, e aqui está dizendo, isso vai acontecer na tua vida. Então tu usa da boca para ser salvo, não só dos pecados, mas para ser salvo da enfermidade, para ser salvo do coronavírus, para ser salvo desse mundo tenebroso. Você usa a boca para salvação a todo momento, a todo dia, a toda hora, até Jesus voltar. Ele não quer só te salvar dos pecados, te tirar do mundo e te trazer para o reino da luz. Ele quer te salvar da tribulação, da angústia, porque em todas essas coisas tu é mais que vencedor. Aleluia. Glória a Deus, querido. Se você é filho, é pai, ou você foi filho de alguém que tinha um pouquinho de sensibilidade, que nós que somos mais velhos, antigamente os pais saíam para trabalhar e não era muito como é hoje. Mas eu vou falar das minhas meninas. Olha bem, a coisa que eu mais queria era ver as minhas filhas dando os primeiros passos. Então a gente ficava ansioso ali, ficava em cima da criança ali. A criança dá o quê? Qual é a primeira coisa que a criança faz? Dá os primeiros sorrisos. Quando dá o primeiro sorriso e está ali em cima, a mãe vem, até assusta a criança. Ela fica 2 meses sem dar sorriso, que ela faz um griteiro: papai, vem aqui, Michelle, olha aqui, ó, ela sorriu para mim, meu Deus do céu, feliz. Porque
Ela estava insistindo para sorrir. Aí depois gatinhar, e fica ali, e fica ensinando e tal. Aí depois, quando ela começa a gatinhar, já tem uma certa idade, as perninhas estão ficando fortezinhas. O papai e a mamãe, eles pegam nas mãos da criança. O papai sabe que a criança não sabe caminhar. Sabe que ela não sabe, mas o pai está pegando porque ele quer ensinar ela a caminhar. Aí ele ensina, pega nas mãozinhas, e a criança começa a coisa mais lindinha, com aquelas perninhas, dando os primeiros passinhos e tal. Aí tu larga, ela cai. Você não pega assim, desgraçada essa criança, não aprende a caminhar. Já ensinei uma vez. Pelo contrário, você vai lá e pega com todo o amor. Você pega e continua. E você vai, semana após semana, dia após dia, você vai ensinando. Quando ela dá os primeiros 2, 3 passos sozinha, que griteiro, assusta, bota trauma na criança, faz o griteiro. Olha aqui, o teu Marco, olha aqui, o Daniel deu os primeiros passos, Amar, olha aqui, oh, meu Deus do céu. É aquela loucura. Só que a criança dá 2, 3 passos e cai. Esse é o problema da religião, querido. Sabe qual é a pessoa que mais acredita em você? É Deus. E Ele, quando tu chega na igreja, Ele pega nas tuas mãos. Ele sabe que tu vai cair. Ele sabe que você vai fazer aquilo bem fedorento. Ele sabe. Ele sabe porque Ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sabe do futuro. Mas Ele continua te pegando nas mãos. E Ele continua querendo te ensinar a caminhar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Queridos, escuta, a religião, eles acham que Deus é o quê? Um circo, e daí tem um mágico que chega na pessoa e diz, sim, salablim, bota uma roupa, muda por fora, tu muda de ambiente, muda amigos e tu está salvo. Querido, você pode continuar com a mesma coisa, com os mesmos amigos, mas se tu entender o Evangelho que Jesus fez por ti na cruz, o teu espírito vai ser salvo e você vai estar eterno com Deus. Porque Deus, Ele quer te ensinar a caminhar. Ele quer pegar nas tuas mãos, porque Ele te ama, e com amor incondicional. Não importa o que você faça de bom ou de mal, Ele te ama pelo que Ele é e não pelas tuas atitudes. Mas Ele quer te ensinar a caminhar. Ele quer te dar maturidade. Ele quer te dar crescimento. Aleluia. Agora, em Romanos capítulo 8, eu queria te ensinar 3 processos da palavra de Deus. 3 processos desse crescimento. Jesus está pegando nas tuas mãos hoje e te ensinando a dar os primeiros passos para que você cresça espiritualmente. Aleluia? Amém, queridos? Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra diz assim, quando você vem para a igreja, você ouviu falar de Jesus, mas você ainda não tem relacionamento. Aí você quer conhecer Jesus verdadeiramente. A Bíblia diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 26, diz assim, do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nas perninhas fracas, que não sabe caminhar. Ele pega nas mãos, Ele nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos caminhar, não sabemos de intimidade, não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de serem expressos por palavras. Não há na Bíblia, não há forma no mundo natural de expressar em palavras o amor que Deus tem pela tua vida, querido. Você recebe isso? Não tem como escrever com palavras naturais o que tem no espiritual para a tua vida. Não tem palavras que expressem o que Deus tem preparado para você. Aqui é o primeiro passo, porque diz assim em verso 27, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Não é com a tua maneira de andar, não é com o que você faz, é que Deus quer que o Espírito vá para a tua vida, que você tenha relacionamento. Não é pela tua vontade, mas é que a vontade de Deus seja estabelecida na tua vida. E a vontade para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Meu querido, olha, daí sabe o que acontece? Aqui você está nos primeiros passos, andando com Jesus. Jesus está pegando nas tuas mãos, está te ensinando a caminhar. Você vai para o quarto e você diz, Senhor, agora eu vou me desprender do celular.
Agora eu vou me desprender de todas as coisas e eu vou te conhecer. Eu vou ter relacionamento. Sabe, queridos, é a mesma coisa que você vê o Neymar na TV, você vê os jogadores, você vê aquele ator, você conhece, mas daí você começa a ter relacionamento, você começa a ser amigo, você vai ver verdadeiramente como ele é, porque você vai andar com ele. Aqui, quando você anda orando em línguas, quando você declara a palavra de Deus sobre a sua vida, você vai vendo o caráter de Cristo sobre a sua vida. Você vai vendo que tudo que é humano vai sendo retirado e vai sendo formado um homem espiritual, vai sendo formado o caráter de Deus dentro de nós. E nós não mudamos de ambiente, mas mudamos, querido, verdadeiramente nós mudamos de natureza. Antes nós éramos natureza de Adão pecadora, agora nós somos filhos de Deus, amados e salvos pela pessoa do Senhor Jesus, e nós somos um espírito vivificado. Aleluia! Agora, quando você tem um relacionamento, você começa a ver o que tem o segundo passo. Versículo 28 de Romanos capítulo 8 diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Tem gente que pega esse versículo erroneamente e diz assim, ó: todas as coisas colaboram para o meu bem. Isso é mentira, querido. Não é isso que o versículo está dizendo. Aqui está dizendo que quando tu ama a Deus, você que está sentado lá da tua esposa aqui, tu ama mais o Neymar ou a tua esposa? Você que é mulher que está aqui do lado do teu marido, tu ama mais o Neymar ou o teu marido? Se tu dizer o Neymar, vai ter problema comigo, né? É com o marido. É claro que você ama ele, por quê? Porque você tem com ele um relacionamento, tem um casamento. Você o conhece, você convive com ele, e você não ama ele porque ele faz tudo certo, você não ama ela porque ela faz tudo certo, mas porque vocês tomaram uma decisão de andar junto, de crescer, de ter família. Aleluia! Versículo 29: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que aqui está dizendo, queridos? Que você foi predestinado a estar neste lugar. Você foi predestinado a ser a imagem de Jesus, a ser parecido com Ele. Você foi predestinado, queridos, aleluia, a entender que Jesus foi o primeiro que rasgou o véu. Ele foi o caminho, a verdade e a vida. Ele foi o primeiro a ir para o céu. E quando tu recebe a Deus como o Senhor e Salvador da tua vida, quando tu se torna filho de Deus, você entende que Jesus foi o primeiro, que foi por você ser irmão dele, você também vai para o céu, você também está salvo. Crescimento, você sabe que você é salvo, você sabe que o Espírito Santo está, porque as pessoas que convivem contigo conseguem ver a mudança na sua vida. Por quê? Porque o Espírito está te conduzindo a toda verdade. Aleluia. Terceiro passo, segundo passo: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses igualmente justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui quer dizer tomar posse. Quem aqui é justificado pelo sangue de Jesus? Quem é justificado pelo sangue de Jesus, amados? É o preço que Jesus pagou pela tua vida, queridos. Olha para mim, na natureza adâmica, natural, o pecado chegou na tua vida sem você ter culpa. Vem pela natureza de Adão. Agora, o Espírito Santo, ele vem para a tua vida e não te custa nada, você só tem que receber, porque a Bíblia diz: aqueles que receberam da transbordante provisão da graça e o presente de ser considerado justo, reinarão em vida, crescimento. Segundo passo. Agora, terceiro passo, versículo 31. Aqui há crescimento. A que conclusão chegamos depois dessas coisas? Qual é as coisas, querido? Que nós crescemos, tendo intimidade com o Espírito Santo, fazendo com que o Espírito Santo cresça dentro de nós, recebendo o amor de Deus, recebendo o caráter de Deus dentro de nós, tendo conhecimento da palavra, passando o tempo de intimidade com Ele, nós passamos a tomar conta e entender que todas as coisas colaboram para o bem, que nós fomos escolhidos e chamados, aqui como diz no versículo 29, só que daí a pessoa também toma a certeza de dizer: aos que predestinou, a esses também chamou. Eu digo, eu sou chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus na sua vida, querido? Amém. Ou você está
como aqueles caras que andam no asfalto sem rumo, sem destino. Eu posso cantar uma música para ti. Andava perdido, andava sem destino, perdi a razão. Nas ondas da vida tem na contramão. Virei pentecostal aqui, querido. Amém? Bota isso aqui no louvor aí, bota aí. Daniel e Samuel. Andava perdido. Bota aí. Aí você bate o pé assim, bem pentecostal e dá aleluia. Amém? Ligeiro, filho. As coisas do Espírito acontecem na hora assim, queridos. Olha, quer ver? Você pode cantar essa música, mas ela tem um tom ali, quer ver? É Gerson Dia de Sol. É Gerson Divino, Dia de Sol. É? Isso aí, eu nem sabia o cantor mais, querido. Dia de Sol. Oséias Costa também regravou. É. Show, filho. Bota aí. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me levou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo. Teria viver. Você pode falar isso? Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua. Era um sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Sabe, querido, esse louvor, ele fala e ele expressa a verdade de muitas pessoas que estão aqui. Esse louvor fala parte da minha vida. Ele fala parte da minha vida. Eu estava perdido no pecado, eu estava sem rumo, eu vivia no engano. Eu estava na garra da morte. No dia que eu sofri um acidente, fraturei a coluna, era para mim ter morrido naquele acidente. Era para mim ficar numa cadeira de rodas quando eu fiz a cirurgia. Então, se eu parar e olhar para trás, queridos, em tudo que Deus já fez na minha vida, eu já fui engano, já fui temporal, já fui tudo. Já tive mal, já tive angústia, já tive tribulação, mas eu entendi a palavra de Deus, que eu posso todas as coisas quando é o Espírito que me fortalece. Eu entendi quando a palavra de Deus é uma estrada, e para mim estar em Cristo eu tenho que caminhar sobre a verdade, sobre a palavra de Jesus. Não é andar sobre o engano. Sabe, queridos, na igreja muitas pessoas vêm nos fazer visita, muitas pessoas vêm, mas eles não gostam da Bíblia.
Eles não gostam da palavra. E eu não tenho outra coisa para dar. Eu só tenho a palavra. Eu só tenho a Bíblia. Eu não quero fazer o que a minha alma quer. Sabe, queridos, nesses dias, o que eu tenho visto, que eu tenho contatos com pastores que eu conheço, esses pastores conhecem outros pastores, e eles fazem grupos de oração. Então eu pertenço a grupos de oração até da América Latina, de pastores fora do Brasil. E nesse grupo é colocado a história dos pastores, pedidos de oração e história. Queridos, o que eu tenho visto de pastor morto, pastor se matando, tirando a própria vida. Teve pastor, queridos, que eles mataram o pastor por causa desse tempo de pandemia, e ele matou a esposa, ele matou os filhos, e ele se matou porque não viu saída, porque não tinha casa, porque não tinha dinheiro, e ele não tinha de onde tirar, e a igreja toda o abandonou. Tem pastor que foi resgatado por outros pastores, a igreja os abandonou. Sabe onde eles estavam, querido? Debaixo do viaduto, com mulher e filhos, tinham perdido todas as coisas, e eles estavam lá, e outros pastores viram e resgataram eles, porque a igreja literalmente os abandonou. Sabe o que eu ouvi no início de uma palestra esses dias, onde tinha um jantar? Tinha um jantar de casais. E daí o jantar de casais era na sexta-feira. E daí muitas pessoas chegaram na igreja. E daí o cara que começou ali, o preletor, começou o jantar. Deu 5 horas. Era 8 horas e o jantar não começou. Era 8h05 e muitas pessoas não tinham chegado. E daí o cara disse assim: agora começou a chegar as pessoas, nós vamos chegar, porque muita gente trabalha, nem todo mundo aqui é pastor. Chamou de tabela o pastor de vagabundo e de tudo. Só que ele não sabe o papel de um pastor. Ele não sabe que muitas vezes tem pastores que é um trabalho, mas tem pastores que é um chamado. Eu nunca quero ser pastor por um trabalho, eu quero ser pastor por um chamado. E o meu chamado é pregar o sangue do Senhor Jesus. O meu chamado é pregar a verdade. Olha, morreram muitos homens de Deus lá na África, eu não consigo dizer o nome dele. Tem um cara que tinha uma grande igreja na África, morreu de Covid agora. O TJ, como é, pastor? Só seu nome. TJ, o show, alguma coisa assim. Até ia vir a Porto Alegre, no campo do Grêmio, fazer uma unção. Milhares de pessoas. Ele faleceu do Covid. Muitos pastores, querido, muitos pastores em lugares estão sendo mortos neste momento. Tem países que adotaram políticas que estão matando os pastores neste momento. Sabe, queridos, igrejas estão sendo destruídas. E eu louvo a Deus por uma congregação que Deus me colocou aqui no Novo Hamburgo, por tanta tempestade, tanta tribulação, mas eu agradeço pelo povo. Ontem de manhã, a gente foi lá na FENAC fazer a injeção da Stephanie, por causa do colégio, né, que ela está estagiando, e a gente chegou e foi na casa de um casal aqui da igreja, e eu cheguei para eles e falei: é inverno agora, né, fogão a lenha, e eu estou sem vinho em casa, sem vinho para tomar um vinho. Aí eu vou passar lá, tem um ali, eu vou passar a comprar uma garrafa de vinho para tomar um vinho. Não deixar? Não, pastor, não te preocupa, eu vou levar o vinho para você. Querido, isso é cuidado, isso é amor. Eu amo tanto essa igreja. Eu amo tanto essa igreja. De verdade, queridos. Eu amo porque nós verdadeiramente estamos entendendo uma coisa chamada palavra, chamada família, chamado ministério, mesmo que nós não temos um grande número de pessoas, mas há algo muito tremendo no nosso meio, querido, e eu não posso deixar de honrar Deus por causa disso, porque se isso está acontecendo, é o Espírito Santo que está nos conduzindo à verdade, que está nos conduzindo dentro da palavra. Eu vou falar uma coisa para você, amém? Na minha casa nunca teve tanto picolé, nunca teve tanto sorvete, nunca teve tanta moreninha dentro da geladeira que nem nessa época. Porque eu digo, tudo há um tempo. No verão, muitas vezes tinha gente que passava, pastor, um picolé para as meninas, mas esses dias trouxeram de sacola, querido. Às vezes eu estou olhando o jogo, comendo uma moreninha ali, sabe o que é a moreninha? Aqueles negócios que era de antigamente, a casquinha com uma bola em cima. Sabe que a gente chegava, que não tinha as máquinas, aí eles faziam com aquela colher. A Patrícia e o Cláudio, eles fazem, bota chocolate em cima, querido.
Coisa mais boa. Eles chamam de moreninha, amém, queridos? Aquela coisa mais boa do mundo. Mais conhecida no interior. Lá no interior. Porque eu sou do interior, né? Então, amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para você. Existe um Espírito que está nos levando a nós fazer a diferença. Existe algo no teu coração. Só que, queridos, existe coisa que você precisa definir. Eu preciso congregar. Eu preciso romper com o meu natural. Um dia disso eu vou estar lá. Eu vou tomar conta. O pastor me colocou à frente de algo. Eu vou fazer com excelência. Queridos, há algo que está aqui no nosso coração hoje. Sabe o que Deus tem falado nesses dias? Que Jesus e João Batista estão se encontrando. A visão que Deus colocou dentro de mim, Deus está começando a borbulhar dentro de alguém. As pessoas que vêm para a igreja, elas vão ser amadas, elas vão ser cuidadas, elas vão ser colocadas, e não vai ser uma igreja tribunal. Não vai ser uma igreja tribunal, vai ser uma igreja hospital. Sabe por quê? Porque igreja tribunal tem um monte por aí, dando decreto para as pessoas. Nós não somos essa igreja, nós somos uma igreja hospital, aonde vem e a gente é curado, é transformado e é enganjado ali na família. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Olha o que Deus quer falar com você nesta noite. Eu vou encerrar.